Ele disse que não se importava, mas 4 anos depois, em um museu de arte lotado, ele paralisou ao ser encarado por 2 meninos com seus próprios olhos azuis. Clara havia imaginado uma centena de maneiras de a conversa se desenrolar, mas nenhuma a preparou para a brutal simplicidade do momento. Ela estava parada na porta do escritório de canto de Mateus Castelo, com a cidade inteira brilhando atrás dele através das janelas do chão ao teto, enquanto dentro da sala tudo parecia sufocantemente pequeno. O teste de gravidez em sua mão parecia mais pesado do que qualquer objeto que ela já havia segurado, como se carregasse não apenas o peso de seu futuro, mas o peso do que restava entre eles. Ela esperou que ele levantasse o olhar, que notasse o tremor em sua respiração, que pressentisse que a notícia que ela trazia mudaria a vida de ambos. Mas Mateus não olhou para ela. Ele nem sequer virou a cabeça. Seu cabelo castanho caía ligeiramente para a frente enquanto ele se inclinava sobre documentos em sua mesa, seus olhos azuis examinando linhas de números com fria precisão, completamente intocados pela tempestade que se formava dentro dela. Por um momento, Clara se convenceu a falar. Sua voz, quando veio, era suave, mas firme. Mateus, precisamos conversar. Ele finalmente reconheceu a presença dela, embora não da maneira que ela desesperadamente precisava. Ele exalou bruscamente, como se tivesse sido interrompido no meio de algo mais importante. "O que é agora?" ele perguntou ainda sem levantar o olhar. Ela deu um passo à frente, apertando o teste tão forte que o plástico se curvou sob seus dedos. "Estou grávida." O ar parou. Ela esperou pela mudança, por alguma reação, algum lampejo de emoção, qualquer coisa para indicar que ele tinha ouvido a magnitude do que ela dissera. Em vez disso, Mateus recostou-se na cadeira, fechou uma pasta e deu uma risada baixa e desdenhosa, daquelas que não chegavam aos olhos. "Não me importo", ele disse categoricamente, sem hesitação, sem confusão, sem humanidade. 3 palavras que a cortaram como uma lâmina. Clara sentiu a garganta apertar, mas se forçou a respirar. "Como você pode dizer isso?" ela sussurrou, atordoada com sua frieza. "Não é só sobre mim. Também não é sobre mim." Ele respondeu sem pausa. "Você escolheu trazer isso para o meu escritório. Resolva como quiser." Ele ainda não olhava para ela. Não via a devastação florescendo em seu rosto. Não via a cor sumindo de sua pele. Não via a maneira como sua indiferença reescrevia cada lembrança que ela tinha dele. Ela sabia que Mateus era austero, reservado, disciplinado em excesso, mas nunca cruel. Não assim. Seu coração parecia grande demais para o peito, batendo tão forte que ela pensou que poderia se partir. Mateus! Ela tentou novamente, a voz tremendo apesar de seu melhor esforço para permanecer forte. Estes também são seus filhos. Sua mandíbula se apertou, mas sua expressão permaneceu estranhamente calma. Clara, eu construí uma vida sem complicações. Não as quero agora. Tome a decisão que quiser, mas não me envolva. O último fio que a mantinha unida se partiu. Ela o encarou. Encarou o homem em quem havia confiado. O homem que havia permitido que se aproximasse. O homem que agora percebia que nunca havia conhecido completamente. Seus olhos azuis permaneceram frios, distantes, focados em qualquer coisa, menos nela. Naquele momento, ela entendeu que ficar a destruiria. Então ela se virou. Ela não discutiu, não chorou, não implorou para que ele reconsiderasse. Ela simplesmente saiu do escritório, sentindo o mundo inclinar sob seus pés. Ela não o ouviu chamá-la, porque ele não o fez. Ela não sentiu uma mão em seu braço, porque ele nunca a alcançou. As portas do elevador se fecharam ao seu redor,
testemunhas silenciosas do momento em que sua vida se dividiu em duas, a parte em que ela havia acreditado nele e a parte em que ela sabia que precisava deixar essa crença morrer. Lá fora, a cidade continuava em movimento, inconsciente da vida que crescia dentro dela e do homem que se recusava a reivindicá-la. Ao pressionar uma mão contra a barriga, ela sussurrou uma promessa, nascida de um coração partido e uma determinação feroz. Vocês serão amados, ela murmurou para os filhos ainda não nascidos. Mesmo que eu tenha que fazer isso sozinha, e em algum lugar muito acima dela, em seu escritório perfeito com sua vista perfeita, Mateus Castelo voltou à sua papelada, sem saber que na próxima vez que a visse, ela não estaria sozinha, e a visão do que ele havia abandonado o faria parar. Clara deixou a cidade na mesma noite em que saiu do escritório de Mateus, carregando apenas uma pequena mala, o envelope com seu último salário e a teimosa e trêmula resolução de que ela e seus filhos não nascidos mereciam mais do que a indiferença que lhe havia sido demonstrada. Ela pegou o ônibus noturno para sua cidade natal, Serra Dourada, sentando-se perto da janela com o casaco apertado ao redor do corpo, sentindo as primeiras ondas de náusea e medo se instalarem em seu estômago. Ela tentou não pensar no rosto de Mateus, calmo, imperturbável, desdenhoso, mas o eco de sua voz agarrava-se a ela como uma mancha. Não me importo, ela repetiu aquelas palavras em sua mente até que se transformaram em um escudo, um lembrete de que qualquer vida que construísse a partir dali seria forjada apenas por ela. Os meses que se seguiram foram confusos, dolorosos e inesperadamente bonitos. A gravidez chegou como uma tempestade, atingindo-a com exaustão e desejos em noites em que acordava ofegante de sonhos de ser abandonada em corredores longos e ecoantes. Mas toda vez que sentia o movimento dos bebês, primeiro como sussurros esvoaçantes, depois como chutes fortes e insistentes, ela sentia algo poderoso se desenrolar dentro de si. Uma quieta desafio, um amor feroz, uma determinação tão aguda que parecia quase um renascimento. Ela comparecia às consultas sozinha, as mãos tremendo enquanto assinava formulários que pediam o nome de um pai que ela se recusava a preencher. Ela trabalhava em turnos duplos em um café-livraria local, colocando novos lançamentos nas prateleiras com uma mão enquanto firmava o estômago com a outra. As pessoas faziam perguntas, educadas, curiosas, intrusivas, mas ela aprendeu a sorrir sem responder. Esses filhos eram dela. Ela não devia explicações ao mundo. Quando os gêmeos nasceram, a sala de parto se encheu com o som de 2 choros de recém-nascidos, altos o suficiente para abafar todas as memórias dolorosas que ela carregava. Rafael chegou primeiro, os punhos cerrados como se estivesse pronto para lutar contra o mundo. Felipe veio minutos depois, mais quieto, mas alerta, seus olhos azuis examinando as luzes desconhecidas acima dele. Clara o segurou contra o peito, lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto sussurrava seus nomes como uma oração. Ela sentiu o peso deles, quentes, frágeis, vivos, e soube instantaneamente que, por mais difícil que fosse o caminho à frente, era o caminho certo. Eles eram perfeitos, eles eram dela. E pela primeira vez desde o dia em que descobriu que estava grávida, ela não se sentiu sozinha. Os anos seguintes se confundiram em um ritmo de caos e ternura. Ela aprendeu a enrolar 2 bebês de uma vez, a funcionar com 3 horas de sono, a rir quando os 2 meninos começavam a gritar sem motivo, exceto porque o outro estava fazendo isso. Ela aprendeu a esticar cada real,
pulando refeições para que os gêmeos nunca ficassem sem. As noites eram as mais difíceis, especialmente no início. Ela se sentava na cadeira de balanço entre os berços, cantarolando suavemente para acalmá-los. E esses eram os raros momentos em que os pensamentos sobre Mateus voltavam à sua mente. Ela se perguntava se ele alguma vez pensava neles. Se ele alguma vez percebeu o que havia rejeitado, mas toda vez ela afastava o pensamento como se apagasse uma chama. Sua ausência era uma ferida, sim, mas também era um presente, a prova de que ele não era o homem que eles mereciam. À medida que Rafael e Felipe cresciam, suas personalidades floresciam em direções completamente diferentes. Rafael era ousado e enérgico, destemido a ponto de ser imprudente, sempre escalando, correndo, explorando qualquer espaço em que estivesse confinado. Felipe era mais gentil, pensativo, com uma pequena ruga de concentração que aparecia sempre que ele tentava entender o mundo ao seu redor. Mas eles compartilhavam os mesmos olhos azuis impressionantes, olhos que Clara aprendeu a aceitar sem estremecer. Por muito tempo, eles a lembraram dolorosamente do homem que não se importava. Mas com o tempo, ela percebeu a verdade. Aqueles olhos não eram mais de Mateus. Eles pertenciam aos meninos que a olhavam com pura confiança e amor incondicional, e isso os tornava preciosos. Quando os gêmeos completaram 4 anos, Clara conseguiu o emprego no museu. Era uma chance de estabilidade que ela não podia ignorar. Os corredores eram silenciosos, cheios de luz suave e passos gentis, um lugar onde ela podia respirar mesmo quando a vida a pressionava demais. E os meninos adoravam as cores, as esculturas estranhas, os corredores sinuosos que pareciam passagens secretas. Eles corriam entre as exposições enquanto ela trabalhava, sempre ficando à vista, sempre rindo alto o suficiente para que ela os encontrasse. Pela primeira vez em anos, Clara sentiu algo próximo da paz. Ela construiu uma vida a partir das cinzas, de um coração partido, de uma determinação tão feroz que mal se reconhecia mais. Uma vida com rotinas, estabilidade, pequenas alegrias. Uma vida onde seus filhos prosperavam e seu coração se curava lentamente. E enquanto caminhava pelo museu em uma manhã tranquila, observando Rafael explicar uma escultura a Felipe com gestos selvagens, ela percebeu algo que a surpreendeu com sua clareza. Ela não sentia falta de Mateus. Ela não precisava dele. Seu mundo não estava faltando nada. Ela não sabia que o destino já estava movendo as peças. Ela não sabia que o homem que ela havia amado, que um dia temeu nunca conseguir escapar, estava prestes a voltar para sua vida. E quando o fizesse, seria no único lugar onde ela se sentia mais segura. O único lugar onde ela pensou que ele nunca poderia alcançá-la. Um museu cheio de arte e com os 2 filhos cujos olhos o fariam parar. O museu estava inusitadamente movimentado naquela tarde, o tipo de caos suave que Clara havia aprendido a navegar com facilidade. Uma nova exposição, uma coleção imersiva de paisagens modernas, atraiu famílias, turistas e estudantes para os salões da galeria, enchendo o ar com conversas murmuradas e passos suaves ecoando pelo chão de mármore. A luz do sol entrava pelas janelas altas, iluminando as superfícies polidas das esculturas e projetando longas sombras que faziam o espaço parecer quase um sonho. Clara estava perto de uma tela abstrata vibrante, guiando pacientemente um pequeno grupo de crianças pelo conceito de perspectiva. Rafael e Felipe ficaram ao lado dela, cada um segurando um pequeno guia de áudio que eles não estavam realmente ouvindo,
mais interessados nas cores girando na tela do que na explicação por trás delas. Ela os observava sutilmente enquanto falava, sua voz fluindo suavemente, o conforto da rotina a acalmando após uma manhã de suco derramado, meias trocadas e Rafael tentando convencer Felipe de que ele definitivamente conseguiria correr mais rápido que um dinossauro se um escapasse do museu. Quando o grupo se dispersou, Clara se abaixou para limpar uma mancha de tinta verde da bochecha de Felipe, um resquício da estação infantil por onde eles haviam passado. Rafael puxou impacientemente a manga dela, ansioso para explorar a próxima galeria. Ela estava cansada, mas era o tipo de cansaço agradável, o tipo que vinha de um dia passado fazendo algo que ela amava. Ela se levantou, guiando seus meninos pelo corredor em direção à próxima sala, sem saber que seu mundo estava prestes a se inclinar de uma forma que ela não esperava há anos. Começou com uma voz. Não uma palavra, não uma saudação, apenas um tom. Um timbre baixo e composto que deslizou em sua consciência como uma memória trazida à vida. Familiar, nítido, inevitável. Ela paralisou no meio do passo, seu coração falhando dolorosamente no peito. Ela disse a si mesma que era impossível. Ele nunca estaria ali. Ele vivia em um mundo de salas de reuniões e jatos particulares, não em galerias de museus tranquilas, transbordando de carpetes gastos e paisagens em aquarela. Mas os passos a seguiram. O som de sapatos caros batendo no chão com confiança controlada. O som que ela costumava ouvir se aproximando dela, tarde da noite, quando ele voltava das reuniões. Ela fechou os olhos, querendo afastar a sensação, dizendo a si mesma que estava imaginando, até que seus filhos puxaram suas mãos, puxando-a para a frente. E então ela o viu. Mateus estava sob uma enorme paisagem a óleo, emoldurado por montanhas pintadas em azuis e cinzas profundos. Seu cabelo castanho estava ligeiramente mais comprido do que ela se lembrava, penteado para trás em um estilo que o fazia parecer mais velho e, de alguma forma, mais gentil. Seu casaco sob medida contrastava fortemente com a multidão casual e errante, mas não era sua roupa que enraizava Clara no chão. Era a expressão em seu rosto, choque aberto e desprotegido, enquanto seus olhos azuis se fixavam nela com uma força que quase tirou o ar de seus pulmões. Ele parecia que o chão havia desaparecido sob ele. A garganta de Clara apertou. Instintivamente, ela se afastou para o lado, protegendo Rafael e Felipe da vista, embora soubesse que já era tarde demais. O olhar de Mateus caiu, atraído impotentemente para as duas pequenas figuras ao lado dela. Sua expressão mudou de descrença para confusão, depois para algo mais profundo e infinitamente mais cru. Os meninos o encararam com curiosidade descarada, seus olhos azuis, os olhos dele, estudando o estranho que olhava para eles, como se estivesse vendo fantasmas. Rafael, sempre destemido, inclinou a cabeça e sussurrou alto. Por que aquele homem está olhando para a gente? Felipe se apertou contra a perna de Clara, sua pequena mão agarrando seu casaco. Ela sentiu seu tremor, e isso a manteve firme, mesmo quando seus próprios joelhos ameaçavam ceder. Ela forçou a respiração a se acalmar, sua voz calma. Está tudo bem, vamos continuar andando. Mas Mateus deu um passo à frente e o som disso ecoou nela como uma pergunta não respondida. Ele abriu a boca como se fosse falar, depois fez uma pausa, reunindo-se com um esforço visível. Quando ele finalmente falou, sua voz não era o tom frio e cortante que ela se lembrava daquele último dia. Estava trêmula, frágil, até. Clara. O nome dela quebrou algo dentro dela.
Ela endireitou os ombros, encontrando seu olhar com muito mais força do que sentia. Mateus. Ele olhou para os meninos novamente, incapaz de desviar os olhos. Rafael piscou para ele, a confusão se transformando em curiosidade. Felipe se escondeu metade atrás da mãe, espiando com olhos arregalados. A semelhança era inconfundível, quase dolorosa. O rosto de Mateus perdeu a cor enquanto a percepção se instalava, não lentamente, mas de uma só vez, estilhaçando-o como vidro. Seus lábios se entreabriram, tremendo em torno de uma pergunta que ele parecia aterrorizado em fazer. Eles são... Clara não desviou o olhar. Ela não suavizou a verdade nem amorteceu o golpe. Sim, a única palavra o atingiu visivelmente. Sua respiração falhou e ele deu um passo para trás como se tivesse sido empurrado fisicamente. Sua mão se levantou ligeiramente antes que ele se contivesse, sem saber se tinha o direito de alcançá-los. Seus olhos brilhavam com algo que Clara nunca tinha visto nele antes, um remorso tão intenso que beirava o desespero. Eu não sabia, ele sussurrou. Você não quis saber, ela corrigiu, sua voz calma, mas com a borda de anos de mágoa enterrada. Ele estremeceu, o passado cortando entre eles. Ao redor deles, visitantes continuavam a se mover pela galeria, inconscientes do terremoto, se desenrolando em um único pequeno canto. Os meninos olharam entre os dois adultos, sentindo uma tensão que não conseguiam entender. Rafael puxou a mão de Clara, murmurando: Mamãe, podemos ir ver a pintura da Montanha Grande agora? Clara engoliu em seco, sentindo o peso do momento pressionando todos eles. Sim, querido, ela disse suavemente, virando-se ligeiramente como se fosse sair. Mas antes que ela pudesse dar um passo, Felipe, geralmente o mais tímido, olhou para Mateus com aqueles olhos azuis brilhantes e perguntou com uma voz minúscula e curiosa: Por que você se parece com a gente? A pergunta a atingiu como um golpe. A expressão de Mateus se quebrou completamente, e Clara percebeu com um sobressalto que este momento indesejado e não planejado não era um final. Era o começo de um acerto de contas, do qual ela havia passado 4 anos tentando fugir. Clara guiou os meninos para um canto mais tranquilo da galeria, seu coração ainda latejando dolorosamente em seus ouvidos, enquanto tentava firmar a respiração. Ela não olhou para trás, para Mateus, não porque não sentisse sua presença atrás dela. Ela sentia, intensamente, como uma sombra da qual pensou ter finalmente escapado, mas porque não tinha certeza do que poderia ver em seus olhos se o fizesse. Choque, culpa, reconhecimento. Perguntas que ela não estava pronta para responder. Os meninos caminharam em ambos os lados dela, pequenas mãos agarrando as suas, inconscientes de como o ar ao redor deles havia engrossado com o peso das escolhas passadas e a colisão de 2 mundos que ela havia mantido ferozmente separados por 4 longos anos. Quando chegaram a um banco perto de uma instalação tranquila, de paisagens suaves em aquarela, Clara se sentou, puxando Rafael e Felipe para perto, como se pudesse protegê-los com seu próprio corpo do que estava por vir. Mas Mateus a seguiu em um ritmo comedido, cada passo deliberado, como se temesse que se mover muito rápido pudesse fazer tudo se estilhaçar ainda mais. Ele parou a poucos metros de distância, a respiração irregular, as mãos ligeiramente trêmulas ao lado do corpo. Ele olhou para ela primeiro, depois para os meninos, e Clara o viu lutando com emoções que ele não tinha prática em conter. Pela primeira vez, o homem que construía impérios com sua confiança parecia completamente perdido. Ela manteve a voz calma quando finalmente se dirigiu a ele,
embora por dentro se sentisse nua. Você não pertence a este lugar, Mateus. Seus olhos piscaram com dor, mas ele não recuou. Eu sei, mas eu não consegui ir embora, não depois de vê-los. Seu olhar caiu sobre os meninos novamente, e Clara sentiu uma pontada involuntária no peito com a sinceridade em sua expressão. Não era possessiva ou exigente. Era descrença misturada com uma consciência nascente tão forte que parecia refazer a forma de seu rosto. Rafael, curioso como sempre, inclinou-se ligeiramente. Quem é ele, mamãe? Seus olhos azuis, muito reminiscentes dos de Mateus, piscaram para ela com confiança. Felipe agarrou sua manga, olhando nervosamente para o homem cujas feições espelhavam as suas. Clara hesitou, porque não havia resposta fácil. Não havia como desvendar 4 anos de silêncio em uma única frase. Ela olhou para Mateus, silenciosa, mas exigindo que ele entendesse a seriedade daquele momento. Sua garganta se moveu enquanto ele engolia em seco. Ele se agachou até a altura dos meninos, embora não se movesse para mais perto, mantendo uma distância respeitosa. Meu nome é Mateus, ele disse suavemente. E eu acho que devo a vocês dois um pedido de desculpas muito grande. Os gêmeos trocaram olhares confusos. O peito de Clara apertou. Uma parte dela queria puxá-los para longe, para acabar com isso antes que pudesse cavar nas partes de seu coração que ela havia passado anos consertando. Outra parte sabia que ela não poderia protegê-los para sempre. Mateus lentamente afundou no banco ao lado deles, embora tenha deixado espaço suficiente para que Clara pudesse sentir sua contenção. Ele a encarou agora, não os meninos, e a intensidade de seu olhar quase tirou o ar de seus pulmões. Eu preciso te dizer algo primeiro. Ela se preparou. Seja rápido. Ele assentiu, absorvendo a acidez em seu tom como algo que ele merecia. Aquele dia no meu escritório, eu disse algo imperdoável. Eu não me importei. Eu me recusei a ouvir. Eu te afastei. Sua voz falhou, surpreendendo a ambos. Eu repassei aquele momento na minha cabeça mais vezes do que posso contar. E sempre pensei que era o único que tinha que viver com as consequências das minhas decisões. Mas eu estava errado. Eu não apenas perdi você naquele dia. Seus olhos piscaram em direção aos gêmeos. Eu os perdi também. Eu só não percebi até ser tarde demais. A mandíbula de Clara se apertou. Ela não estava pronta para lhe dar conforto. Não ainda. Talvez nunca. Mas ela não podia negar que algo em sua voz a abalou. Mateus então se voltou para os meninos, sua expressão suavizando em algo que ela nunca tinha visto nele antes. Uma mistura de admiração, medo e anseio. Posso perguntar seus nomes? Ele murmurou. Rafael estufou o peito com orgulho. Eu sou o Rafael, este é o Felipe, temos 4 anos. Felipe acenou solenemente, apoiando-se no irmão. Os lábios de Mateus tremeram com um sorriso quase doloroso. 4, ele repetiu baixinho como se a palavra o ferisse. Eu perdi tanto. Clara sentiu sua compostura vacilar, apenas por um momento. Ela não esperava que ele reconhecesse os anos perdidos tão abertamente. A maioria dos homens, como ele, se escondia atrás do orgulho ou da negação. Mas Mateus parecia alguém que havia sido despojado de ambos. Rafael subiu no banco e estudou seu rosto com ousadia não filtrada. Por que você parece triste? A pergunta perfurou o silêncio como um alfinete através de vidro fino. Mateus soltou uma respiração que soou mais como uma confissão. Porque eu cometi erros que não posso desfazer. A testa de Felipe franziu em confusão infantil. Você quebrou alguma coisa. A risada de Mateus foi suave, vazia. Sim, ele sussurrou. Eu quebrei algo muito importante. Ele olhou para Clara novamente
e desta vez ela não conseguiu desviar o olhar rápido o suficiente. A vulnerabilidade em seu olhar atingiu muito fundo, alcançando partes dela que ela pensou ter curado completamente. Ela se levantou abruptamente, precisando de distância para respirar. Este não é o lugar para esta conversa. Ele também se levantou, mas não a perseguiu. Em vez disso, ele assentiu lentamente. Você está certa, mas por favor, não me exclua antes que eu tenha a chance de tentar. Clara sentiu a raiva acender novamente, não o tipo explosivo de 4 anos atrás, mas uma frustração cansada e dolorida, nascida de todas as noites que ela passou sozinha, com 2 bebês chorando e ninguém em quem se apoiar. Você teve sua chance, ela disse baixinho. Você a jogou fora. Seus olhos azuis brilhavam com remorso. Então me deixe conquistar uma nova. Os meninos então puxaram suas mãos, perguntando se poderiam ir ver a exposição de luz interativa. Ela assentiu, grata pela distração. Enquanto ela se afastava, sentiu Mateus observá-los com uma expressão que misturava desgosto e determinação feroz. Pela primeira vez, Clara percebeu que ele não iria embora desta vez. E quer ela quisesse ou não, o passado que ela tanto tentara enterrar havia começado a ressurgir. Mateus voltou ao museu na manhã seguinte, embora Clara não tivesse lhe dado nenhuma promessa, nenhum encorajamento, nem mesmo uma dica de que ela queria vê-lo novamente. No entanto, ele apareceu como se atraído por algo mais forte do que a decisão, mais forte do que o orgulho. Ele estava parado no hall de entrada, desajeitadamente, tão diferente do CEO, confiante que ela conhecia, segurando um pequeno saco de papel como se fosse um objeto frágil que pudesse desmoronar em suas mãos. Quando ele viu Clara guiando os meninos em direção à área da oficina infantil, sua respiração falhou visivelmente. Por um momento, ele pareceu enraizado no chão, sem saber se tinha o direito de se aproximar. Então Rafael o avistou e acenou exuberantemente, e a expressão de Mateus suavizou com uma mistura de alívio e alegria perplexa que apertou o peito de Clara inesperadamente. Ela se preparou enquanto ele se aproximava, preparando-se para desculpas ou declarações, ou algo dolorosamente complicado. Mas em vez disso, ele se agachou ao lado dos meninos, abrindo o pequeno saco de papel e revelando 2 cadernos de desenho em miniatura, com capas brilhantes e conjuntos de lápis de cor combinando. Pensei que vocês pudessem gostar. Ele disse baixinho, oferecendo os presentes como se fossem oferendas de paz apresentadas na beira de um campo de batalha. Os rostos dos gêmeos se iluminaram instantaneamente, sua apreensão anterior se dissolvendo sob pura emoção. Rafael rasgou seu caderno de desenho e imediatamente começou a desenhar algo que parecia um dinossauro usando um chapéu. Felipe, mais cuidadoso, traçou as bordas do papel antes de fazer sua primeira pequena marca. Clara exalou lentamente confusão e cautela, se torcendo dentro dela. Ela esperava que Mateus tropeçasse, se retraísse, se comportasse como antes, frio, distante, inatingível. Em vez disso, ele se sentou com os meninos no chão do museu, ouvindo suas histórias incoerentes com uma paciência que ela não sabia que ele possuía. Ele fazia perguntas, acenava para suas respostas sem sentido e parecia genuinamente fascinado pela imaginação caótica de 2 crianças de 4 anos. Ele era desajeitado com os lápis de cor, desenhando um gato desequilibrado que instantaneamente se tornou o desenho favorito dos meninos, simplesmente porque ele o havia feito. Ao observá-lo, Clara sentiu seu coração doer com uma estranha mistura de emoções, dor pelos anos que ele perdeu, raiva pelas escolhas que ele fez
e uma descrença de queima lenta no homem que ele parecia ser agora. Durante sua pausa para o almoço, ela o encontrou esperando perto da área de estar do café, não se impondo, não invadindo seu espaço, apenas esperando. Os meninos subiram imediatamente nas cadeiras ao lado dele, como se ele fizesse parte da rotina deles o tempo todo. Clara sentou-se em frente a eles, braços cruzados, estudando-o com cautela. Ele não se apressou em explicar desta vez. Em vez disso, ele ajudou Felipe a desembrulhar seu sanduíche, serviu água em seus copinhos e sorriu quando Rafael, orgulhosamente, apresentou o rabisco caótico que ele havia intitulado Dinossauro Foguete. Depois que os meninos ficaram absortos em sua comida, Mateus finalmente olhou para Clara com uma expressão que continha desculpas e anseio e algo mais profundo que ela não queria nomear. Eu não estou aqui para atrapalhar sua vida, ele disse baixinho. Eu só quero te mostrar que eu não sou o homem que eu era. Ela sentiu suas paredes se levantarem instintivamente. As pessoas não mudam da noite para o dia, ela respondeu. E algumas coisas não podem ser desfeitas. Ele assentiu lentamente, aceitando a picada de suas palavras sem tentar se defender. Eu sei. E é por isso que não estou pedindo perdão hoje, ou amanhã, ou em breve. Estou apenas tentando estar presente, por eles. Ele olhou para os meninos que agora riam da tentativa de Mateus de desenhar um segundo gato. Por você, se você permitir. Clara desviou o olhar, sem querer deixá-lo ver o quanto aquelas palavras a afetavam. Ela não estava pronta para acreditar nele, mas ela não podia negar que sua presença trouxe uma estranha estabilidade, não caos. Em vez de reabrir feridas, isso a fez questionar se algumas delas tinham se curado completamente. Mais tarde, naquela tarde, os meninos insistiram para que Mateus se juntasse a eles na exposição de luz interativa. Clara esperava que ele recusasse ou ficasse a uma distância, mas ele entrou na sala com eles, deixando os padrões de luz em mudança inundarem seu terno, enquanto ele se ajoelhava ao lado de Rafael, que estava tentando pegar as formas brilhantes no chão. Felipe puxou sua manga, guiando-o em direção à parede de cores giratórias. Mateus o seguiu com um sorriso pequeno e espantado, como se estivesse experimentando algo que nunca havia permitido a si mesmo desfrutar. Clara permaneceu perto da porta, observando-os através de uma cortina trêmula de emoções que ela lutava para desvendar. Mateus levantou Felipe em seus braços para que ele pudesse pressionar uma impressão digital brilhante contra a parede, e a risada deliciada dos meninos ecoou pela sala. Rafael pegou a mão de Mateus e o puxou em direção à seção mais brilhante da exposição, tagarelando animadamente sobre como ele queria se tornar um cientista da luz. Mateus ouvia com uma sinceridade tão focada que prendia a respiração de Clara. Este não era o homem que uma vez a havia dispensado. Este era alguém aprendendo a estar presente, a se importar, a aparecer de maneiras que ela nunca imaginou ser possível. Mas essa percepção trouxe medo tão rapidamente quanto esperança. Se ela se permitisse acreditar nesta versão dele, ela correria o risco de reabrir uma porta que havia batido para sobreviver. Ela arriscaria seu coração. Ela arriscaria a estabilidade que havia construído para os meninos. Quando a exposição terminou e as luzes voltaram ao seu brilho normal, Rafael e Felipe agarraram as mãos de Mateus, recusando-se a soltá-lo. Ele se agachou e olhou nos olhos deles. Eu estarei aqui amanhã, ele prometeu suavemente. Se vocês quiserem que eu esteja. Eles assentiram vigorosamente e Clara sentiu sua respiração tremer. Ela o observou se levantar,
Observou-o se virar para ela com aquela nova e desconhecida ternura que a aquecia e a aterrorizava. Observou-o caminhar em direção à saída com uma esperança lenta e incerta em cada passo. Ao abraçar seus filhos, ela sentiu o ar mudar ao redor dela, mais pesado, mais cheio, carregado com um futuro que ela não tinha certeza se estava pronta para encarar. Porque Mateus não estava indo embora, não desta vez, e ela já não sabia se o queria. Mateus continuou voltando ao museu, não com a segurança polida que ele carregava como uma segunda pele, mas com uma persistência tranquila que fazia Clara se sentir instável toda vez que o via. Ele nunca presumiu que ela o queria ali, nunca agiu como se tivesse conquistado um lugar na rotina deles. Em vez disso, ele ficava apenas perto o suficiente para os meninos o avistarem e longe o suficiente para que Clara pudesse mandá-lo embora, com um único olhar, se quisesse. Mas ela não o fez. Talvez fosse exaustão, talvez fosse curiosidade, talvez fosse a maneira como Rafael e Felipe se iluminavam no momento em que o viam. Ou talvez fosse a parte dela que ela havia passado anos enterrando, a parte que reconheceu algo nele que nunca tinha visto antes. Vulnerabilidade. Pela manhã ele chegava com uma garrafa térmica de chá, embora nunca a entregasse diretamente a ela. Ele a deixava em um banco próximo, fingindo que era para ele, mas sempre ia embora sem pegá-la. Ela nunca lhe agradeceu, mas ela bebia mesmo assim. À tarde, ele lia para os meninos no canto infantil, tropeçando em rimas bobas e rindo com eles quando pronunciava mal os nomes de criaturas imaginárias. À noite, às vezes, o encontrava no jardim de esculturas, sentado em silêncio, enquanto os gêmeos brincavam de pega-pega entre as figuras de mármore. Clara o observava à distância, notando como ele olhava para os meninos, não apenas com culpa, não apenas com medo, mas com uma reverência que parecia se aprofundar a cada dia, como se ainda estivesse tentando compreender que duas pequenas vidas existiam por causa dele e apesar dele. Em uma tarde especialmente quente, ela decidiu levar os meninos para o pátio do museu, um raro pedaço de luz solar cercado por paredes de vidro que refletiam o céu como um espelho fraturado. Os meninos correram na frente, perseguindo-se em círculos, suas risadas ecoando na pedra. Clara encostou-se a um corrimão baixo, permitindo-se respirar no silêncio entre os gritos deles. Ela não notou Mateus no início. Ele se aproximou lentamente, como se tivesse medo de assustá-la, não segurando nada desta vez, sem presentes, sem desculpas, apenas sua própria presença incerta. Ela não o mandou embora. Ela simplesmente olhou para um trecho de sombra, concedendo permissão silenciosamente. Ele entendeu a deixa e se sentou no banco debaixo da única árvore. Por um longo tempo, eles não falaram. Os meninos continuaram a correr, Rafael gritando instruções para missões imaginárias, enquanto Felipe ficava para trás, mais cauteloso, mas igualmente determinado. Mateus os observou com uma suavidade para a qual Clara não estava preparada. Seus cotovelos descansavam nos joelhos, as mãos frouxamente apertadas, a postura relaxada de uma forma que ela nunca tinha visto durante os anos em que trabalhou para ele. Eventualmente, ele quebrou o silêncio, sua voz baixa o suficiente para que ela tivesse que inclinar a cabeça para ouvi-lo. Passei os últimos 4 anos me convencendo de que não cometi um erro, ele disse. E todos os dias, desde que os vi, percebi que estava mentindo para mim mesmo. Clara enrijeceu, mas ele continuou antes que ela pudesse falar. Pensei que o sucesso significava manter as pessoas à distância. Pensei que as emoções eram perigos que eu não podia pagar.
Meus pais me criaram para acreditar que o apego te enfraquece, que a família era uma distração, que o amor era inconveniente. Ele soltou uma respiração sem humor. Passei minha vida inteira me tornando o tipo de homem que não precisa de ninguém. E acontece que me tornei alguém em quem meus próprios filhos não podiam confiar. Os dedos de Clara apertaram o corrimão. Ela não queria vê-lo. Ela não queria se abrandar, mas sua honestidade a pressionou como uma dor lenta e insistente. Você fez escolhas, ela disse, mantendo a voz firme. Escolhas que nos deixaram sozinhos, escolhas que machucaram. Ele assentiu sem se defender. Eu sei. E eu não espero que você me perdoe. Nem mesmo espero que eles o façam. Um dia. Ele olhou para as mãos, quase envergonhado. Mas eu quero ser melhor. Não por mim. Por eles. Eles merecem mais do que um pai que apareceu tarde demais. Antes que Clara pudesse responder, Rafael tropeçou em uma pedra solta. Felipe ofegou, correndo para o irmão, enquanto Rafael se sentava com o lábio trêmulo, piscando para conter as lágrimas que ele não queria derramar. Clara já estava dando um passo à frente, mas Mateus o alcançou primeiro com uma velocidade nascida do puro instinto. Ele se ajoelhou ao lado do menino, verificando o joelho arranhado, sussurrando algo muito suave para Clara ouvir. Rafael fungou, seu peito pequeno arfando, e então, inesperadamente, inclinou-se para a frente, deixando Mateus levantá-lo com braços gentis. Foi a primeira vez que qualquer um dos meninos permitiu que ele o segurasse, e a cena atingiu Clara como um soco nas costelas. Mateus não parecia orgulhoso. Ele não parecia triunfante. Ele parecia desfeito. Felipe pairava por perto, observando ansiosamente, enquanto Mateus carregava Rafael para o banco. Clara se juntou a eles, ajoelhando-se para inspecionar o arranhão. Era menor, mas Rafael aproveitou o momento ao máximo, insistindo que doía, como uma mordida de dragão. Mateus riu suavemente. Bem, isso significa apenas que você é mais corajoso do que um dragão. Rafael sorriu através de seus fungos, encostando-se confortavelmente em seu ombro. Clara não perdeu como as mãos de Mateus tremiam ligeiramente em torno do pequeno corpo que ele segurava, ou como ele se firmou cuidadosamente, como se estivesse aterrorizado de fazer algo errado. Felipe eventualmente subiu no banco também, pressionando-se contra o outro lado de Mateus com curiosidade tímida. E assim, os três se sentaram juntos, formando uma imagem que Clara nunca imaginou que existiria, uma cena que parecia terna e frágil e impossivelmente real. Ela os observou por um momento, deixando o calor se instalar sob suas costelas, apesar de si mesma. Finalmente ela falou, sua voz mais baixa do que antes. Eles não são os únicos que precisam de consistência. Mateus olhou para cima, esperança e medo se misturando em sua expressão. Eu sei. Ela encontrou seu olhar sem desviar. Se você quer fazer parte da vida deles, você tem que aparecer. Não por uma semana, não por um mês. Você tem que aparecer todas as vezes. Ele assentiu lentamente, convicção ancorando cada palavra. Eu vou, pelo tempo que você me permitir. Clara não lhe respondeu diretamente, porque ela não estava pronta, e ele parecia entender isso. Em vez disso, ela se levantou, limpando os joelhos, e chamou os meninos para pegarem suas coisas. Mateus se levantou cuidadosamente, colocando Rafael de volta em seus pés como se estivesse entregando algo inestimável e frágil. Enquanto caminhavam de volta para o museu juntos, Mateus um passo atrás dela, os meninos orbitando-os com tagarelice animada, Clara não conseguia afastar a sensação de que algo dentro de sua vida
havia mudado. Não quebrado, não rachado, mudado. E pela primeira vez em 4 anos, a mudança não a aterrorizou. A assustou. Mas também a fez se perguntar. Perguntar se o passado que ela sobreviveu poderia não ser a única história que ela e seus filhos jamais conheceriam. Perguntar se um homem poderia realmente mudar. Perguntar se o futuro que ela lutou tão ferozmente para proteger poderia ter espaço para alguém que ela nunca esperou ver novamente. Clara podia sentir uma mudança gradual e inegável se instalando em seus dias, algo sutil o suficiente para que ela pudesse ter ignorado, se não fosse pela maneira inconfundível como Rafael e Felipe agora procuravam por Mateus no momento em que entravam no museu. Onde antes o mundo deles consistia apenas nela, nas salas da galeria, e um no outro, uma nova forma havia se formado em sua pequena constelação, uma para a qual eles gravitavam com uma mistura de excitação e conforto. E Mateus vinha todas as vezes não com o passo autoconfiante de um homem que acreditava merecer um lugar ali, mas com a esperança cautelosa de alguém com medo de quebrar algo frágil. Clara disse a si mesma para não dar muita importância a isso. As pessoas podiam fingir. As pessoas podiam tentar por um tempo, depois se cansar. As pessoas podiam dizer todas as coisas certas e ainda assim ir embora quando importava. Mas à medida que os dias se transformavam em semanas, ela se viu procurando por rachaduras e encontrando menos do que esperava. Em uma manhã tranquila, ela chegou ao museu cedo para seu turno, os gêmeos sonolentos, mas alegres, enquanto agarravam suas mãos. Os corredores estavam vazios, banhados por luz suave que fazia com que cada pintura parecesse respirar. Ao virarem o canto em direção à área do programa infantil, ela parou abruptamente. Mateus já estava lá, não esperando ociosamente, não andando nervosamente. Ele estava ajoelhado no chão, cercado por uma variedade de pequenos blocos de madeira que ele claramente havia arranjado em algum tipo de estrutura elaborada. Rafael ofegou de prazer, correndo imediatamente em direção a ela. Felipe o seguiu mais devagar, mas com clara intriga. Mateus olhou para Clara, oferecendo um pequeno sorriso hesitante antes de mudar sua atenção totalmente para os meninos. Pensei que poderíamos construir algo juntos hoje, ele disse gentilmente. Se estiver tudo bem. Rafael já havia se sentado ao lado dele, afundando as mãos na pilha de blocos. Felipe sentou-se ao lado deles e começou a alinhar peças com concentração meticulosa. Clara se viu observando os três à distância, braços frouxamente cruzados, coração inesperadamente aquecido. Mateus não estava forçando nada, não estava tentando impressioná-la. Ele estava simplesmente presente, deixando os meninos liderarem, respondendo às suas perguntas com paciência e curiosidade genuína. Era um tipo de suavidade que ela nunca tinha visto nele, uma suavidade da qual ela não sabia que ele era capaz. Mais tarde naquela tarde, após o término de seu turno, ela o encontrou sentado com os gêmeos sob uma grande peça de instalação, uma enorme escultura suspensa que projetava padrões de sombra mutáveis pelo chão. Mateus havia envolvido completamente os meninos em uma explicação animada sobre como as sombras mudam de forma dependendo do ângulo da luz. Rafael tentava imitar as formas com os braços, enquanto Felipe tentava criar animais na parede com as mãos. A risada deles ecoava de uma forma que apertava o peito de Clara com uma mistura confusa de gratidão e medo. Ela estava na beira do espaço, ouvindo Mateus corrigir gentilmente a explicação entusiasta, mas impossível, de Rafael sobre dinossauros de sombra. Quando ele a notou observando, ele não se endireitou com orgulho nem tentou impressioná-la.
Em vez disso, sua expressão suavizou para algo quase tímido, um olhar que ela nunca imaginou ver em seu rosto. Naquela noite, quando ela pegou os casacos dos meninos e se preparou para sair, Mateus caminhou ao lado dela, seus passos medidos, suas mãos enfiadas nos bolsos, como se temesse se impor. Os meninos correram à frente deles em direção à saída, suas pequenas vozes ecoando pelo corredor. Clara sentiu que Mateus estava se preparando para dizer algo, e ela se preparou para qualquer pergunta que pudesse vir. "Eu tenho tentado entender como você conseguiu", ele disse baixinho, surpreendendo-a. Ela olhou para ele sem saber o que ele queria dizer. "Criá-los sozinha? Eu não consigo entender quanta força isso deve ter exigido." Sua voz não continha pena, apenas reverência, o que de alguma forma a atingiu mais profundamente. "Eu não tive escolha", ela respondeu, mas mais suavemente do que pretendia. "Quando você é pai ou mãe, você não pode escolher se é forte. Você aprende porque tem que ser." Mateus assentiu, sua mandíbula apertando ligeiramente. "Eu gostaria de ter aprendido antes." "Desejar não muda nada", ela disse, "mas crescer sim." Seu olhar encontrou o dela brevemente com algo sincero, quase vulnerável. "Eu estou tentando crescer, Clara. Não por você, nem mesmo por mim, por eles." Ela acreditou nele. Assustou-a o quanto ela acreditava nele. Naquele fim de semana, o museu sediou um evento de arte familiar e, embora ela não o tenha convidado, ela não ficou surpresa quando Mateus apareceu. O que a surpreendeu foi o quão preparado ele estava. Ele chegou carregando uma pequena mesa dobrável que havia comprado especificamente para a altura dos gêmeos, 2 aventais que ela havia mencionado de passagem semanas atrás e um pacote de tintas a dedo rotuladas como laváveis em letras grandes, claramente escolhidas após pesquisa cuidadosa. Rafael e Felipe correram direto para ele, em êxtase. E desta vez, Clara não tentou impedi-los. O evento se tornou caótico da melhor maneira. Crianças gritavam de alegria enquanto manchavam cores no papel. Pais tentavam controlar a bagunça com sucesso limitado. Funcionários do museu dirigiam o tráfego como salva-vidas, sobrecarregados em uma piscina, cheia de crianças armadas com pincéis. Clara se movia pela sala ajudando as famílias, olhando ocasionalmente para onde Mateus estava sentado entre os gêmeos, guiando suas pequenas mãos através de padrões giratórios de cor. Seu paletó estava elegantemente pendurado em uma cadeira, as mangas arregaçadas até os cotovelos, os antebraços riscados de verde e azul brilhantes. Ele não parecia notar a bagunça. Ou ele notou e não se importou. Em um ponto, Rafael espalhou uma linha grossa de tinta amarela pelo rosto de Mateus. Clara prendeu a respiração, esperando irritação ou desconforto. Em vez disso, Mateus riu, uma risada completa e desprotegida que ela nunca tinha ouvido dele antes, e retalhou, dando a Rafael um pequeno ponto azul no nariz. Felipe guinchou de prazer, exigindo um ponto correspondente. E então, inesperadamente, ele estendeu a mão em direção ao rosto de Mateus, com uma mão cuidadosa, e pressionou um beijo pequeno e hesitante em sua bochecha manchada de tinta. Mateus congelou. A sala inteira continuou em movimento, mas para ele, tudo parou. Clara viu a maneira como o momento o perfurou, viu a devastação e a admiração e a gratidão colidirem dentro de sua expressão. Ele não levantou a mão para limpar a tinta. Ele não falou. Ele simplesmente se permitiu sentir o peso daquele gesto minúsculo e inocente. Mais tarde, enquanto ela ajudava os meninos a lavar as mãos na pia, Mateus estava ao lado deles, ainda quieto, ainda processando. Quando a água foi desligada e os gêmeos correram em direção à saída,
Clara se viu sozinha com ele pela primeira vez naquele dia. Essa foi a primeira vez que ele fez isso. Ela disse suavemente. Felipe não se aquece facilmente. Mateus engoliu em seco, a emoção apertando sua garganta. Eu não mereço, mas sou grato por isso. Sua voz falhou apenas um pouco. Clara olhou para ele então, não o homem que ele havia sido, mas o que ele estava se tornando. Um homem que estava aprendendo a amar, aprendendo a aparecer, aprendendo a se ajoelhar em pisos cobertos de tinta e deixar uma criança marcar seu rosto sem reclamar. Um homem em quem ela não tinha certeza se podia confiar ainda. Um homem que ela não tinha certeza se podia dispensar mais também. Enquanto saíam do museu naquela noite, Rafael empoleirado em seu quadril, Felipe segurando a mão de Mateus, o ar parecia diferente, mais cheio, mais quente, carregado com uma possibilidade que ela não estava pronta para nomear, uma possibilidade que ela não podia ignorar, porque em algum lugar entre o remorso e a redenção, algo frágil havia começado a crescer. E Clara não tinha certeza se a assustava mais o fato de ela sentir isso ou o fato de ela querer isso. A exposição de verão atraiu uma das maiores multidões do museu do ano, enchendo os corredores com um burburinho suave de conversa que subia e descia como ondas. Clara se movia pelas galerias com graça praticada, guiando convidados, respondendo a perguntas e olhando de vez em quando para os gêmeos, que agora estavam tão à vontade no museu que a equipe brincava chamando-os de curadores juniores. Rafael e Felipe corriam entre as instalações, parando ocasionalmente para mostrar a Clara suas descobertas antes de correrem novamente. Ela se sentia em paz de uma forma que não sabia há anos, embora se recusasse a examinar os motivos muito de perto. Talvez fosse simplesmente que a vida havia encontrado um ritmo no qual ela podia finalmente respirar. Ou talvez tivesse algo a ver com o homem se movendo silenciosamente em sua órbita, aprendendo a se encaixar nos espaços que ele uma vez deixou vazios. Mateus chegou naquela tarde vestindo jeans e uma camiseta cinza macia, em vez de seus ternos habituais, uma mudança sutil o suficiente para que a maioria dos visitantes não percebesse, mas significativa o suficiente para que Clara percebesse. Ele parecia mais jovem assim, mais acessível, mais humano, mais... Ela observou enquanto ele se ajoelhava ao lado dos gêmeos, ouvindo atentamente enquanto Rafael explicava uma escultura abstrata com gestos exagerados e confiança absoluta, apesar de estar totalmente errado. Felipe segurava o ombro de Mateus, traçando padrões gentis no tecido de sua camisa, como se estivesse se ancorando ali. A cena atingiu com um calor inesperado que apertou seu peito. Quando a multidão começou a diminuir, o museu se preparou para o evento principal da noite, uma instalação de luzes ao som de música, visível tanto de dentro da galeria quanto do pátio de reflexão externo. Famílias se reuniram perto das janelas gigantes, crianças pressionaram seus rostos contra o vidro, e o suave zumbido de excitação encheu o espaço. Clara planejava assistir da parte de trás da sala, dando espaço aos meninos para desfrutarem do espetáculo, mas os gêmeos tinham outros planos. Rafael agarrou a mão dela, puxando-a para a frente. Felipe agarrou a de Mateus, puxando em sincronia com o irmão, e assim os quatro foram atraídos juntos para o brilho suave do salão de exposições. Eles encontraram um local tranquilo, perto da parede onde as luzes se refletiam em padrões semelhantes a ondas. Clara se sentou no chão e os gêmeos subiram em seu colo antes de imediatamente mudarem para sentar entre ela e Mateus, como se recusassem a escolher lados.
Ela sentiu o ombro de Mateus roçar o dela, e embora o contato fosse breve e acidental, enviou um tremor através dela que ela não esperava. As luzes diminuíram ligeiramente, as primeiras notas de música flutuaram pelos alto-falantes e a instalação despertou em uma cascata de cores que inundou a galeria como estrelas cadentes. Felipe ofegou suavemente, inclinando-se para Mateus enquanto as luzes mudavam, e Rafael estendeu a mão como se estivesse tentando pegar as cores com a ponta dos dedos. Por um longo tempo, eles simplesmente observaram, os quatro aninhados em um momento tranquilo que parecia suspenso fora do tempo. Clara sentiu o subir e descer constante da respiração de seu filho, o calor fraco irradiando de Mateus ao lado dela, e uma dor dentro de seu peito que não era mais aguda, mas surpreendentemente gentil. Ela não falou. Ela não precisava. Quando a instalação terminou, aplausos encheram a galeria. Os gêmeos aplaudiram descontroladamente, sorrindo um para o outro, enquanto Mateus olhava para eles com uma mistura de admiração e algo mais profundo, algo como amor. Isso a incomodou, mas de uma forma que acelerou seu pulso em vez de aumentar sua guarda. Os meninos rapidamente voltaram a explorar a galeria, deixando Clara e Mateus momentaneamente sozinhos. Ele se moveu para mais perto, não o suficiente para apertá-la, mas o suficiente para que ela pudesse sentir sua hesitação. "Eu quero te perguntar algo", ele disse suavemente. "E você não me deve uma resposta esta noite." Ela olhou para ele com cautela, mas assentiu para que ele continuasse. Ele exalou, passando a mão pelo cabelo, como se estivesse procurando as palavras certas. "Estas semanas com eles e com você mudaram tudo para mim. Eu sei que não posso apagar o passado, eu sei que não mereço perdão. Mas eu preciso construir um futuro onde eu possa fazer parte da vida deles de uma forma real, duradoura. Não apenas um convidado, não apenas alguém que aparece no museu. Eu quero ser o pai deles. E talvez, um dia, se for possível, alguém em quem você possa confiar novamente." A respiração de Clara falhou. Suas palavras caíram baixas, mas com uma força que ondulou através de suas barreiras cuidadosamente construídas. Ela o encarou, procurando qualquer vestígio do homem que uma vez a afastou com fria indiferença. Mas tudo o que ela viu foi honestidade, nua e desprotegida, moldada por semanas de humildade e esforço. Ela engoliu em seco, lutando contra a pontada de emoção em sua garganta. "Eu não posso te dar uma resposta ainda", ela disse, sua voz baixa, mas firme. "Eu não estou pronta. Eles ainda são pequenos. E eu preciso de tempo para entender o que isso significa para todos nós." Mateus assentiu imediatamente, quase em alívio. "Tempo é algo que estou disposto a dar." Antes que ela pudesse responder, as luzes do museu piscaram, 1, 2 vezes, antes de estabilizarem novamente. Um anúncio da equipe ecoou pelo salão, informando aos visitantes que a Galeria 9 havia perdido temporariamente a energia e seria fechada até que a iluminação fosse restaurada. O coração de Clara parou. Rafael e Felipe tinham se afastado em direção à Galeria 9 não muito tempo atrás. Sem dizer uma palavra, ela correu pelo corredor, Mateus logo atrás dela. A galeria estava mais escura do que as outras, iluminada apenas por fracas faixas de emergência ao longo do chão. "Rafael, Felipe!" Clara chamou, o medo apertando sua voz. Mateus se moveu mais rápido do que ela esperava, examinando a sala com precisão nítida. Então, por trás de uma das esculturas, 2 pequenas vozes responderam em uníssono. "Mamãe, papai, estamos aqui." Tudo congelou.
Clara sentiu o mundo se inclinar enquanto a palavra pairava no ar, tremendo de significado. Papai. A primeira vez que eles disseram isso, Mateus alcançou os meninos primeiro, puxando-os para os braços como se temesse que eles pudessem desaparecer. Lágrimas brotaram em seus olhos, não dramáticas, não altas, apenas reais. Felipe pressionou o rosto no pescoço de Mateus. Rafael o abraçou ferozmente. Clara ficou imóvel, observando o homem que uma vez disse que não se importava segurar os filhos, que ele claramente amava, agora mais do que tudo o que possuía. Ela se aproximou lentamente, o coração acelerado. Rafael se virou para ela, puxando sua mão, instigando-a a se aproximar. Quando ela os alcançou, Mateus levantou o olhar para o dela e a expressão em seus olhos a fez vacilar. Gratidão, medo, esperança, amor, não o tipo descuidado e imprudente que ela uma vez sonhou, mas algo mais firme, conquistado, vivo. Antes que ela pudesse falar, Felipe puxou um pedaço de papel dobrado do bolso e o entregou a Mateus. Era um desenho torto e bagunçado, mas inconfundível. 4 figuras de mãos dadas. E sobre a figura mais alta, em letras trêmulas, Felipe havia escrito: Papai. A voz de Mateus falhou. Eu não mereço isso. Talvez não ainda, Clara sussurrou. Mas você está tentando, e eles veem isso. Ele olhou para ela novamente, algo mudando profundamente atrás de seus olhos azuis. E você? Ela hesitou, apenas por um segundo, mas naquele segundo, algo dentro dela se soltou. Estou começando a ver, ela disse suavemente. E pela primeira vez desde o dia em que ela saiu de seu escritório há 4 anos, ela não estava falando de dor. Ela estava falando de possibilidade.